Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso episódio do podcast Conexões Operacionais, um podcast de Mossoró para o onshore brasileiro, um podcast que tem como objetivo trazer personalidades do nosso onshore brasileiro. Hoje estamos aqui com a equipe da Segura, com o Roberto Jackson, com Eliseu Leite, com o Felipe Lira. É com grande satisfação que eu os recebo e vamos aqui falar um pouco sobre o nosso onshore, sobre as nossas vidas que se relacionam com o onshore brasileiro. Queria que vocês se apresentassem, começar por Roberto Jackson. Bom, eu sou Roberto Jackson, o fundador da Segura, 21 anos atrás. Então, para falar de onshore, eu preciso começar falando de onde eu vim. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 21 anos, coincidentemente a mesma idade da empresa. Passei 21 anos na Petrobras, de quem eu chamo de melhor universidade brasileira. Lá eu aproveitei durante esses 21 anos, aproveitei bastante, aprendi muito. E aí hoje eu já estou tirando proveito disso. Então, depois que eu saí da Petrobras, no primeiro PDV, é bom ficar marcado isso, o primeiro PDV da Petrobras foi em 98. E eu fiz essa loucura de sair, eu e mais 185 pessoas. Então, eu saí, mudei de ramo, fui para o ramo de farmacista, abri 3 farmácias em Natal, e depois de uns 4, 5 anos que eu estava no balcão da farmácia, um amigo, ex-Petrobras também, me convida para uma tarefa que seria ir no Polo Industrial de Guamaré, que até então não era ainda uma refinaria, para fazer um trabalho de desmontagem de um flare que era para ser construído ao PGN-3. E eu fui como técnico de segurança que eu era, com a experiência que eu tinha nesse tempo lá com a Petrobras. Esse trabalho durou 45 dias. E daí surgiu uns amigos que me incentivaram a abrir uma empresa para prestar serviço à Petrobras. E aí inicialmente eu não levei a sério, mas depois os caras insistiram e eu terminei fundando a Segura, logo inicialmente focado na área de treinamento, que era o que eu fazia mais na Petrobras. E aí, depois de fazer isso aí, a gente começou a treinar a Petrobras. Naquele tempo, a Petrobras ela tinha necessidade de treinar os funcionários dela e credenciar a empresa para treinar os terceirizados. Sim. E aí, depois que eu fundei a empresa, inicialmente foi eu e Carlos Galvão, alguém lembra dele? Carlos Galvão e Guilherme, começamos a dar treinamentos para a própria Petrobras e foi começando a ser divulgado. E 2 meses depois que a empresa estava aberta, surgiu uma licitação, onde nós ficamos em segundo lugar, e era uma licitação não só para treinamento, e sim para mão de obra especializada, no caso técnicos de segurança. Que aí o primeiro contrato foi para participar de uma parada de manutenção. E aí eu acho que, se não me falha a memória, foram 16 técnicos de segurança que nós tivemos que contratar e prestamos esse serviço com bastante sucesso, e daí a gente foi sendo cotado para outros serviços naquela plataforma de leilões da Petrobras. E aí, de repente, surgiu outro contrato que era para assumir a brigada de emergência do Polo Industrial de Guamaré, que até então ainda não era uma refinaria. Então, isso em 2004, né? E aí nós entramos nesse ramo aí de bombeiros civis,
que na época era brigadista, não existia, depois que mudou para bombeiros. E daí a gente começamos a ser visto no mercado, porque a gente não ficou só na refinaria do Rio Grande do Norte, a gente começou a participar de paradas de manutenção em Alagoas, Sergipe, Bahia, e daí foi crescendo o número de empregados, daqui a pouco a gente estava com 60, 70, 80 empregados, e daí veio, em 2010, a necessidade de ter um contrato de emergência ambiental com a Estatal de Petróleo de Portugal, que era a Petrogal, que chegou no Rio Grande do Norte, e em função da exigência da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, eles tinham que ter uma empresa que tivesse profissionais e equipamentos full-time, 24 horas por dia, para atendê-los. E a gente pegou o nosso pessoal, treinou, mandou para o sul do país, para a Bahia, e formamos uma equipe que hoje a gente, mais tarde, o Eliseu pode relacionar os inúmeros serviços que a gente presta, não só no Rio Grande do Norte, mas como ao longo de todo o Brasil. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você nesse podcast, é uma ótima iniciativa aqui para a nossa cidade e também para falar desse mercado que é tão pujante aqui no nosso estado e na nossa cidade, né? E meu nome é Felipe, sou neto de Jackson, que é fundador da Segura, né, ex-Petrobras, e já trabalho com ele há 4 anos. Primeiramente comecei na área de marketing lá na Segura, depois fui enveredando também para a parte comercial e hoje estou aí com ele buscando o crescimento dessa empresa aí que a gente... Importante, é a continuidade do trabalho, né? É a família, você passando o bastão, isso aí que é importante. Eliseu. Bom, eu sou o Eliseu, sou hoje o gerente de negócios da empresa, né? E para nós, Rodolfo, satisfação aí, era um desejo antigo nosso participar aqui do Conexões Operacionais. A gente conversou lá na Bahia agora recentemente e deu certo, graças a Deus. Então assim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre as nossas histórias aí do onshore, que assim como o Jackson, eu tenho como uma grande referência na minha carreira, né, na minha vida. Perfeito. Assim, a Segura, como você bem falou, ela nasceu devido à demanda do mercado. Ela não foi nada programado. Eu vou criar a Segura. Não. O mercado foi demandando e com sua expertise você foi desenvolvendo a empresa. Quais foram as pessoas, as peças chaves no momento inicial do projeto, além de você? Eu sou muito grato com uma pessoa que se chama Marcelo Maia. Eliseu já trabalhou com ele. Marcelo Maia foi um dos caras que todo dia que a gente entrava no carro, nesse primeiro trabalho que eu fui fazer lá no Polo, depois de ter saído da Petrobras, ele dizia: Jacques, você tem que abrir uma empresa, cara, com o know-how que você tem que abrir uma empresa para dar treinamento e tal. E ele foi uma das pessoas que mais me incentivou mesmo. A gente ia pro barzinho tomar uma, ele falava nisso. E aí, depois que, como eu já falei, que eu fundei a empresa, aí veio a área de treinamento, que é a necessidade que a Petrobras tinha. E não tinha ninguém especialista assim, naquela época, para atender a necessidade das NRs que a Petrobras, na qualidade que a Petrobras queria. E como eu tinha vivido lá isso, aí eles entenderam que eu conhecia o métier. E aí eu lembro que uma vez nós fomos dar um curso de NR33, acho que 2006, por aí, e fomos dar um curso de NR33 no Alto do Rodrigues. E nessa época, Eliseu estava trabalhando numa empresa lá, contratada pela Petrobras, e o curso de NR33 tinha muita dinâmica prática, né?